Na manhã de 12 de abril de 1981, Sheila Sharp, de 14 anos, acordou após dormir na casa de um vizinho local. Ela tomou café da manhã, conversou com os vizinhos e, por volta das 7, decidiu voltar para casa e se juntar à família na cabana número 28. Ela atravessou o curto caminho até sua casa, girou a maçaneta e empurrou a porta esperando ser recebida por sua mãe, irmã, irmãos e um amigo local que passou a noite. Em vez disso, ela se deparou com uma cena de assassinato grotesca, violenta e frenética. Ela descobriu os corpos brutalmente torturados de sua mãe, irmão e seu amigo espalhados pela sala manchada de sangue, e nenhum sinal de sua irmã mais nova. Em julho de 1979, Susan Short empacotou os pertences da família, deixou a casa que compartilhava com o marido em Connecticut e se mudou para a Califórnia. Isso deveria ser um recomeço para a família e para Sue, que buscava fugir de seu marido abusivo, James. Seu irmão Don morava no norte da Califórnia naquela época e parecia uma boa ideia estar perto da família ao tentar deixar um parceiro abusivo para trás, pois teria apoio caso James a encontrasse. Ao chegar na Califórnia, ela não tinha dinheiro, emprego ou bens valiosos e precisava alimentar 5 filhos. Então ela pegou o trailer em que seu irmão morava em Quincy. Apesar do espaço apertado para uma família de 6, eles se sentiram aliviados e felizes em se mudar e recomeçar. Pouco depois de chegar na Califórnia, surgiu uma chance de se mudar para o Caddy Resort. Caddy era anteriormente um resort familiar que havia caído em tempos difíceis e, portanto, o proprietário havia convertido muitas das cabanas de férias em moradias de baixa renda. Uma dessas cabanas havia sido recentemente desocupada por Sylvester Thomas, o xerife do condado, e assim, Susan arrumou suas coisas novamente e se mudou para a cabana 28 do Resort Caddy. A mãe Susan e seus filhos John, Sheila, Tina, Rick e Greg todos esperavam, esperançosamente, começar uma nova vida juntos. Na manhã de 11 de abril, Susan viajou com Sheila e Greg para buscar Rick, que estava tentando entrar no time de beisebol no Gunsner Field, em Quincy. No caminho, eles viram seu filho John e sua amiga Dana pedindo carona de volta para Caddy e os pegaram. Horas depois, ao retornar a Caddy, John e Dana pegaram carona de volta para Quincy para encontrar amigos por volta das 15h30. Por volta desse horário, testemunhas avistaram o casal no centro de Quincy. Mais tarde, naquela noite, a filha de Sue, Sheila, combinou de passar a noite na casa dos Seabolt, seus vizinhos. Sue ficaria em casa com seus filhos Rick e Greg e seu amigo Justin Smart, cuja família também tinha uma cabana nas proximidades. Tina estava assistindo televisão na residência dos Seabolt desde que voltaram da viagem a Quincy. Às 7 da noite, Sheila entrou na cabana dos Seabolt para passar a noite e às 10 da noite, Tina se despediu e voltou para sua própria cabana no número 28 para se juntar à sua mãe e irmãos. Quando ela abriu a porta de sua cabana, foi imediatamente confrontada com as mortes horríveis e brutais de sua mãe, John e seu amigo Dana. O chão e as paredes estavam cobertos de manchas de sangue,
e havia marcas aleatórias de faca nas paredes. Todas as 3 vítimas haviam sido amarradas com fita isolante e cabos elétricos. Sue estava deitada de lado perto do sofá na sala de estar. Ela estava nua da cintura para baixo e havia sido amordaçada com uma bandana azul e sua própria roupa íntima, que havia sido fixada no lugar com fita isolante. O relatório de autópsia afirma que, apesar de estar nua da cintura para baixo, não havia sinais de trauma sexual forçado. Ela foi esfaqueada no peito e no pescoço, com o golpe horizontal atingindo sua laringe e levemente sua coluna cervical. Ela também apresentava hematomas e marcas de agressão com a coronha de uma carabina de ar. John foi encontrado nas proximidades. Sua garganta havia sido cortada e ele sofreu golpes de trauma contundente com um martelo. Dana tinha sido repetidamente golpeada na cabeça com um martelo e então estrangulada manualmente até a morte, até que ela a asfixiou. No chão estava um martelo ensanguentado e uma faca de bife que havia sido enfiada na vítima com tanta força que havia se dobrado em um ângulo de 30 graus. Após o choque inicial, Sheila correu de volta para a residência Seabolt em busca de ajuda. Jamie, o filho mais velho do Seabolt, voltou para a cabana com Sheila, onde ele olhou pelas janelas do quarto e incrivelmente viu que todos os 3 meninos ainda estavam na cama dormindo. Ele bateu forte na janela e os acordou, fazendo sinal para que saíssem pela janela para que não vissem a horrível cena do crime na sala de estar. A polícia foi então contatada e começou a sua investigação. Após as entrevistas, Sheila e a família Seabolt afirmaram não ter ouvido nada de incomum vindo da cabana 28 à noite. Porém, um casal residente no número 16 declarou que despertaram a 1h15 da madrugada com o que parecia ser um grito abafado. Rick Sharp disse à polícia que dormiu das 10 da noite até Jamie Seabolt bater na janela no dia seguinte. Isso foi ecoado por Justin Smart, mas a polícia inicialmente não entrevistou Greg Smart, de 5 anos. A polícia entrevistou vizinhos do número 14 e um morador de uma casa móvel próxima. Os vizinhos não ouviram nenhum barulho à noite. Ao examinar a cena, a polícia percebeu que não havia sinais de arrombamento. O casaco de Tina e uma caixa com várias ferramentas haviam sumido da cabana. O telefone também fora desconectado e as cortinas fechadas. Quando o vizinho local Martin Smart, pai de Justin Smart, foi entrevistado, ele afirmou que um martelo de garra havia desaparecido de sua posse e ele não tinha ideia de como ou quando. O xerife Thomas notou que Smart parecia dar muitas pistas que desviavam a atenção dele próprio. Embora poucos tenham ouvido algo estranho à noite, alguns vizinhos relataram ter visto uma van verde desconhecida estacionada na frente da casa dos Sharp às 21h. Em uma entrevista mais detalhada, Justin Smart, enteado de Martin Smart, mudou sua história, afirmando ter sonhado com os assassinatos e depois alegando tê-los presenciado. Sob hipnose, ele relatou ter sido acordado por barulhos vindos da sala enquanto dormia no quarto. Quando ele foi verificar, afirmou ter visto Sue com 2 homens, um com bigode e cabelo curto, o outro sem barba e com cabelo longo, ambos usando óculos. Justin afirmou que John e Dana entraram na casa e começaram a discutir com os homens. Uma briga começou e Tina entrou na sala, sendo depois arrastada pela porta dos fundos da cabana, desaparecendo. Segundo Justin, um voluntário da polícia e um artista amador local criaram um esboço composto. Apesar do FBI permitir ao escritório do xerife acesso aos artistas forenses mais condecorados, nenhuma razão foi dada para isso. O xerife Thomas, que presidiu o caso, afirmou que o caso foi muito frustrante, pois apesar da cena grotesca, poucas ou nenhuma pista levaram a pistas sólidas ou suspeitos. O FBI iniciou uma investigação sobre o sequestro de Tina Sharp
pois seus restos mortais ainda não foram recuperados e não havia sinais de sua morte no local do crime. No entanto, após semanas sem nenhum sinal de Tina, sequestrador ou exigências de resgate, o FBI recuou em sua investigação. Isso foi controverso, pois ainda não havia sido determinado um homicídio, então ficou sob a jurisdição do FBI, já que sequestro é um crime federal. Alguns argumentaram que o caso deveria ter permanecido como sequestro ativo do FBI até prova em contrário, o que teria fornecido mais pessoal e financiamento para a investigação. O xerife Thomas descreveu a presença do FBI na época como desnecessária. A polícia local suspeitava que os assassinos em série Henry Lee Lucas e Otis Toole, recentemente capturados, fossem os responsáveis pelo caso Keddie. Após investigação, concluíram que os dois estavam em outro estado no momento do crime e seu modus operandi não era consistente com o caso Keddie. Os casos Lee Lucas eram controversos, pois ele confessou mais de 600 assassinatos, que após análise detalhada não poderiam ter sido possíveis. Os guardas locais defenderam seu trabalho alegando alta qualidade, apesar de nenhuma confissão ter sido gravada, impossibilitando saber quanto Lucas sabia antecipadamente e quanto lhe foi informado durante o interrogatório. Isso gerou questionamentos sobre a validade das alegações de Lucas. Em Feather Falls, condado de Butte, cerca de 100 milhas de Keddie, um homem que coletava tampas de garrafa encontrou fragmentos de crânio e mandíbula humanos. Ele relatou a descoberta e o escritório do xerife do condado de Butte começou a investigar, encontrando uma jaqueta azul de nylon, jeans Levi com um bolso faltando e um dispensador de fita médica vazio. Os restos foram posteriormente identificados pelo patologista forense como pertencentes a Tina Sharp, confirmando temores anteriores. Tina Sharp também havia sido assassinada. O principal suspeito inicial era Martin Smart, marido de Marilyn e padrasto de Justin, que levantou suspeitas ao informar que um martelo de garra estava faltando, mesmo sem os detalhes das armas do crime terem sido divulgados publicamente. Ele também daria informações que, segundo o xerife Thomas, foram projetadas para desviar intencionalmente a suspeita de morte. Marilyn Smart afirmou que o esboço combinava com Mort's e relatou detalhes dele e seu amigo Boo queimando algo em um fogão de madeira às 2 da manhã na noite do crime. Posteriormente, no caso, Mike Gamberg achou uma carta de Marty para Marilyn após ele se mudar para Nevada depois do fim do seu casamento. Na carta, Marty parece confirmar que matou 4 pessoas quando diz: "Paguei o preço do seu amor e agora comprei com a vida de 4 pessoas." A carta foi negligenciada e não registrada na cadeia de custódia, conforme evidências do departamento do xerife. Marilyn confirmou que a caligrafia era de Marty. Um martelo de garra relatado como desaparecido por Marty e potencialmente usado no assassinato foi recuperado de um lago próximo anos depois. No entanto, nenhuma evidência física foi encontrada no item, impossibilitando vinculá-lo definitivamente ao crime. Um conselheiro de veteranos de Reno, Nevada, revelou que Marty confessou durante terapia ter matado Sue e Tina. O conselheiro diz ter informado o FBI e o Departamento de Justiça, mas foi desconsiderado como boato. O conselheiro não tinha gravações da sessão e também não tinha anotações da sessão. Também foi alegado que o conselheiro perguntou a Marty se ele havia feito um teste de polígrafo e, segundo o terapeuta, Marty se gabou de que mentiu e passou no teste. Marty supostamente estaria motivado a assassinar Sue Short porque ela interferia em seu casamento. Foi dito que Marty era fisicamente abusivo com Marilyn e ela frequentemente confiava em Sue, que, como vítima de abuso doméstico, incentivava Marilyn a deixar Marty. O xerife Thomas afirmou que Martin foi entrevistado sob um teste de polígrafo e não mostrou sinais de engano. Ele também menciona em um documentário que Marilyn e Marty frequentemente vinham até ele em busca de conselhos conjugais. Nem a investigação inicial do xerife, nem qualquer outra desde então,
encontraram evidências físicas ligando Marty ao crime. Muitos consideravam seu amigo Bo como coautor dos assassinatos. É improvável que uma pessoa teria controlado uma sala com 4 pessoas. Portanto, o xerife e o FBI assumiram que havia pelo menos 2 agressores. Numa entrevista para um documentário, Marilyn afirmou que Marty tentou convencer Sue a ir ao bar com ele, pois Bo estava interessado nela. Mas Marilyn disse a Marty que Sue não bebia nem tinha interesse. Isso poderia potencialmente dar a Bo uma motivação para o crime também. Alguns afirmam que o xerife Thomas, sendo um bom amigo de Marty, o protegeu durante a investigação e lhe aconselhou sobre como se livrar do crime. Isso é baseado principalmente em uma conversa gravada entre Thomas e Marty, que tem seu momento "se eu fizesse isso", e descreve como ele administraria um grupo de pessoas que pretendia prejudicar. Em uma entrevista documental, Thomas nega ser amigo de Marty. Alegava-se que Bo tinha ligações com gangues em Chicago e possivelmente era um ex-membro da máfia de Chicago, o que, se verdadeiro, pode demonstrar sua disposição em se envolver em atos violentos. Havia também uma teoria de que Bo era um informante do FBI sobre a máfia de Chicago e ele era protegido pelo Departamento de Justiça para manter essa linha de informação sobre a máfia. Outra teoria comum era que alguém na família Sharp ordenou que um Wingate se envolvesse com drogas, talvez por terem enganado alguém, e os assassinatos foram a punição por isso. Carla McMullen, residente local, disse aos detetives que Dana roubou dietilamida do ácido lisérgico de traficantes, mas não apresentou evidências ou testemunhas para corroborar sua afirmação. Algumas pessoas sugeriram que o ataque, sequestro e assassinato de Tina foram parte de um plano de um predador para aliciá-la. Um relatório afirmou que o agente do FBI, John Douglas, acreditava que Tina poderia ter se envolvido nos assassinatos e que o aliciador a matou depois para se proteger. Rumores sugerem que um professor, também criminoso sexual condenado, teria aliciado Tina e a convencido a ajudar no assassinato de sua família para que pudessem fugir juntos. Porém, faltam detalhes concretos e parece exagerado que uma menina de 12 anos planejaria o assassinato de 4 pessoas para incriminar seu aliciador, que a mataria depois de qualquer forma. No site cad28.com, o administrador DMACC defende há muito tempo a teoria de que a própria Sheila era a assassina ou uma das assassinas. Em postagens no site, ele relata que Sheila detesta a mãe devido às habilidades parentais ruins e suposta promiscuidade dela. A teoria aborda como, devido a esses fatores, Sheila Sharp desejava a morte de sua mãe, Susan. A teoria surge de pequenas discrepâncias percebidas ou imprecisões em relatórios policiais sobre uma lâmpada e rumores envolvendo a família Sharp. A teoria conclui que os assassinos e o gabinete do xerife do condado de Plumas conspiraram para encobrir o assassinato. Em um documentário posterior, o ex-deputado Mike Gamberg afirmou em entrevista que a política teve um papel significativo em manter a investigação internamente de forma tão enfática. A política desempenhou um grande papel em todo o assunto. Tínhamos um xerife que estava tentando, provavelmente, fazer mais um nome para si mesmo, em vez de contar com a expertise do Departamento de Justiça quando tudo começou. Ele tentou fazer as coisas por conta própria. E então, em 2018, o DNA foi combinado com um suspeito vivo a partir de um pedaço de fita da cena do crime, mas até onde eu sei, ninguém foi preso ainda. Oi, esta é a seção do vídeo onde eu dou minhas opiniões e pensamentos baseados nas evidências que eu vi.
Preciso enfatizar que nada disso é fato. É apenas minha opinião baseada nas evidências que vi no caso. Então, vamos começar. Apesar de ser uma história convincente dizer que o marido abusivo de uma amiga matou alguém que persuadia sua esposa a abandoná-lo, parece não haver muitas evidências para sustentar essa teoria. Para começar, a cena do crime era extremamente sangrenta, com sangue nas paredes, no teto e marcas de faca por todo o lugar. É difícil imaginar um analista de cena de crime profissional saindo da cena sem alguma evidência em suas roupas, ou cabelo, ou pele. Então, para um homem como Marty, que também foi relatado como visto bêbado naquela noite, ser capaz de assassinar brutalmente 4 pessoas e não deixar uma única peça de evidência de si mesmo ou levar qualquer evidência consigo, parece improvável. Concordo que as evidências contra ele são muito circunstanciais. A noção de que ele era amigo do xerife Thomas parece basear-se apenas em uma ligação entre eles, na qual não há indícios de amizade. A própria conversa é Marty falando sobre como você poderia controlar várias pessoas ao roubá-las, e fala sobre como você precisaria de uma arma ou mais de uma pessoa para controlar 4 vítimas. Algo que é apenas senso comum, não uma mente criminosa brilhante. E também há a teoria popular entre todos os investigadores. As provas mais incriminatórias contra Marty são o conselheiro e este último. Então vamos começar com o conselheiro. Soa muito incriminador quando um conselheiro afirma que ele admitiu ter assassinado os 2 meninos em uma sessão de terapia, talvez sob a crença equivocada que o terapeuta não poderia contar a ninguém por causa do sigilo médico-paciente. No entanto, notícia para todos, o terapeuta, psicólogo ou médico tem total permissão para falar com a polícia e denunciar um crime se souberem que você está envolvido em um ato criminal sério. Mas este terapeuta ela não tinha notas ou gravações das sessões e seria apenas o seu testemunho para apoiar isso sem nenhuma evidência corroborante. O que é por isso que o Dodge e o escritório do xerife se referiram a isso como boato, porque tecnicamente se não há evidências para apoiá-lo, é apenas a opinião de alguém, então é boato. Isso deixaria muito espaço para dúvida razoável em tribunal e não seria suficiente para condenar o Marty. Então, mesmo que o terapeuta disse fosse verdade, não seria suficiente para a aplicação da lei ou promotores perseguirem o Marty de qualquer maneira. Em segundo lugar, há a carta. Eu realmente acho provável a ideia de que Sue estava dando conselhos para Marilyn sobre como deixar Marty, dado que eram vizinhos, e Sue havia escapado recentemente de uma situação semelhante. A carta em si é extremamente mal interpretada, e eu acho que sei por quê. Você frequentemente verá ou ouvirá pessoas se referindo ao comentário no final da carta em que Marty diz que pagou o preço do amor de Marilyn com a vida de 4 pessoas, o que soa bastante incriminador, até que você leia todas as 3 cartas na íntegra. Existem 3 cartas de Marilyn para Marty, implorando para que ele a aceite de volta. Ele menciona várias vezes o quanto ama os filhos dela e ela, e que ele não vê o mesmo amor dela em relação aos seus filhos. Marty tem 4 filhos, que ele não vê mais, pois diz ter sacrificado o tempo com eles, porque Marilyn não gostava deles. Na verdade, na mesma carta em que ele faz a declaração incriminadora, a carta começa falando sobre seus 4 filhos e que ele os sacrificou por ela. Portanto, é evidente que as 4 vidas mencionadas no fim da carta não são as vítimas do assassinato, e sim seus filhos. Então, por que ninguém mais fala sobre isso? Nem mesmo os noticiários. Acho que o motivo é que todos baseavam suas opiniões nesta única foto, esta aqui, que mostra apenas a parte inferior da carta. Fiquei curioso sobre a carta completa, então pesquisei e encontrei as 3, lendo-as por completo. Se alguém tivesse feito o mesmo, não poderia ter concluído que Marty confessava um assassinato, pois o contexto e a linguagem das cartas deixam claro que ele fala sobre seus filhos, não vítimas de assassinato. Algumas pessoas dizem que as autoridades conspiram para encobrir todo o assunto,
Mas qual seria o motivo delas para encobrir um quádruplo homicídio em uma pequena cidade sem relevância ou significado para ninguém ou qualquer coisa? Ademais, quem afirma isso deve ter uma fé imensa na capacidade do governo dos Estados Unidos da América de ser um operador sagaz. Pessoalmente, não os acho muito eficientes em muitas tarefas. Assim, considero improvável que tantos agentes e agências consigam encobrir algo por muito tempo sem que evidências surjam. Embora os informantes tenham sido uma ferramenta-chave no arsenal do FBI desde a sua criação, existem regras muito estritas sobre como os informantes são autorizados a operar e quais ações eles podem ou não tomar. Contrariamente ao que a televisão e o cinema nos mostram, informantes e agentes infiltrados não têm carta branca permanente para fazer o que quiserem. Eles têm permissão para se envolver em atividades criminosas, desde que sirva às necessidades de uma investigação, mas cada crime cometido deve ser aprovado pelo procurador-geral, e toda atividade deve ser relatada também ao diretor do FBI. Se o crime cometido apresentar um sério risco de violência, o agente especial encarregado é obrigado a informar pessoalmente ao procurador-geral para autorizar a atividade criminosa extraordinária. Os agentes do FBI também não podem oferecer imunidade a ninguém. Para obter imunidade, o agente deve informar o diretor do FBI e o promotor, sendo este o único a concedê-la. Caso você pense que o FBI simplesmente, enterraria qualquer evidência de que encobriu coisas para proteger sua imagem ou reputação, existe um exemplo muito famoso do caso de John Connolly Jr., um agente do FBI que era o responsável pelo gangster de Boston James Whitey Bulger, que também era um informante do FBI e a inspiração para o filme O Deportado. Connolly não seguiu as regras e foi condenado a 10 anos de prisão federal. James Bulger também não recebeu imunidade, sendo condenado pelos crimes cometidos enquanto era informante do FBI. Então, embora não seja impossível que Bo fosse um informante do FBI, é extremamente improvável que ele fosse autorizado a matar brutalmente e sem motivo 4 pessoas inocentes, sem nenhuma repercussão por essas ações, e ainda menos provável que todo esse assunto ficasse escondido por 40 anos. Apesar de inúmeras investigações sobre ambos os homens conduzidas pelo ex-xerife, o novo xerife e o FBI, nenhuma evidência sólida foi jamais coletada contra eles. Pessoalmente, com base em relatórios, não parece que nenhum dos homens era particularmente agradável, mas simplesmente não há evidências para ligá-los ao caso. O condado tem um longo histórico de problemas com diversas drogas, assim como a maior parte da Califórnia. Relatórios mostram o uso desenfreado de cocaína nos anos 80 e início dos 90, antes dos opioides se tornarem a droga dominante, com o surgimento de fazendas de prescrição por toda a América, criando a epidemia de opioides. No início dos anos 2000, a metanfetamina se tornou a droga mais dominante, pois métodos de fabricação mais simples significavam que poderia ser produzida e vendida no mesmo lugar, reduzindo riscos para os traficantes. A Interstate 5, que vai da fronteira de San Diego com o México até a fronteira canadense em Vancouver, é conhecida por ser um grande corredor de tráfico de drogas e corre paralela à CAD, aproximadamente a 110 milhas de distância. No entanto, não consegui encontrar nada que se relacionasse especificamente com o tráfico de dietilamida do ácido lisérgico nesta área na época dos assassinatos. Não encontrei menções a um grande tráfico de drogas na área de CAD na época dos assassinatos. Nenhum investigador recuperou drogas ou parafernália durante a investigação. Entrei em contato com o escritório do xerife do condado de Plumas para obter os relatórios de toxicologia do caso, mas até o momento da produção não obtive resposta, então não pude incluí-los no vídeo. As únicas evidências dessa teoria estavam no artigo do Medium, mencionado anteriormente, ou nos fóruns do KD28.com. O Medium afirma que um agente do FBI pensou que a teoria tinha fundamento,
mas isso não era compartilhado por outros investigadores ou colegas. Claro, é definitivamente possível, mas há pouca ou nenhuma evidência para apoiar a teoria, e eu, pessoalmente, acho improvável que Tina quisesse que sua família morresse para que ela pudesse fugir com seu manipulador. Se a teoria da manipulação fosse verdadeira, faria muito mais sentido simplesmente fugir, pois a punição por fugir é muito menos severa do que um quádruplo homicídio, e isso vale também para o manipulador. A punição por manipulação é muito menor do que por assassinar 4 pessoas, então essa teoria não parece muito provável. Eu abordei essa teoria de mente aberta, eu realmente fiz isso, mas simplesmente não consegui encontrar nada para apoiá-la. Ler a teoria foi como assistir alguém unir pontos aleatórios de 2 imagens diferentes e depois olhar confuso porque os outros não conseguem ver a mesma imagem que eles. A motivação de Sheila para matar a maior parte de sua família por ter uma mãe ruim é extremamente tênue e excessiva. Mesmo quando os pais são ruins, na maioria das vezes as crianças ainda os amam. Quando eles não amam, geralmente apenas cortam o contato. É extremamente raro que essa criança decida que a melhor ação a ser tomada é começar a matar pessoas. Uma das razões mais comuns citadas para a teoria de que Sheila fez isso é para se tornar famosa, ganhar enorme publicidade e atenção, além de recompensas financeiras por participar de entrevistas ou acordos de livros, etc. Isso novamente parece muito improvável, mas mesmo que consideremos por um momento, não faz sentido, porque ela não poderia possivelmente saber que iria receber todas essas recompensas, até depois que ela matasse todos, e isso parece um risco muito grande a correr apenas pela fama, e isso também ignora que ela teria que se safar disso também. Finalmente, uma menina de 14 anos torturando e matando a maior parte de sua família, incluindo sua irmã mais nova, e então conseguindo não deixar nenhuma evidência no quarto que a conectasse ao crime, e também não levando nenhuma evidência do crime com ela parece improvável. E para aqueles que pensam que foi uma conspiração da polícia para esconder o crime, porque eles não teriam nenhum motivo para escondê-lo e ajudá-la a se safar disso se eles têm um motivo para pegá-la, pois isso os faria parecer incríveis. Gostaria de adicionar rapidamente algo aqui, porque sei que algumas pessoas do site CAD28 vão ver este vídeo e provavelmente vão ficar irritadas porque eu não dei atenção às teorias lá por mais tempo. Eu pedi ao DMACC acesso ao site para que eu pudesse revisar as evidências e teorias no site. Após verificar meu canal no YouTube, ele liberou meu acesso, elogiando a justiça com que trato os assuntos e a qualidade da minha pesquisa. Posteriormente, enviei-lhe um e-mail mencionando que mesmo que eu não chegasse à mesma conclusão, ainda assim consideraria igualmente todas as teorias e evidências ao longo da pesquisa. Quero deixar claro que não disse que não acreditava na teoria. Apenas disse que queria ver as evidências antes de aceitá-la. DMACC perdeu a cabeça. Ele revogou meu acesso ao site e começou a me acusar de já ter tomado uma decisão e já ter terminado o vídeo, o que nem faz sentido. Se eu tivesse terminado o vídeo, por que ainda estaria pesquisando sobre isso? Ficou bastante claro para mim que o que ele queria era que eu aceitasse e me inscrevesse nesta teoria, sem ver as evidências para apoiá-la primeiro, ou ele revogaria meu acesso. Eu não faria isso, então ele revogou meu acesso. Eu queria analisar a fundo as teorias e evidências, mas o DMACC impossibilitou isso. Isto foi um caso difícil de pesquisar porque é muito confuso. A cena do crime e a investigação. Na verdade, eu analisei algumas investigações policiais diferentes e esta é de longe a pior que eu já vi. É fácil olhar para a falta de um suspeito preso e o fato de que as evidências não foram registradas, acompanhadas ou perdidas, e assumir a posição de que o escritório do xerife deve estar encobrindo tudo, mas a resposta mais simples geralmente é a correta. Não acredito que houve acobertamento. Foi revelador quando o delegado Gamberg disse isso. O xerife Thomas, um novo xerife querendo fazer seu nome, foi repentinamente jogado no meio de um caso que faria exatamente isso, se ele pudesse resolvê-lo.
Acredito que essa é a razão de ser uma bagunça tão grande. O xerife não queria que ninguém roubasse seu mérito, o que o levou a cometer vários erros e falhas de julgamento durante o caso. Isso explica por que ele resistiu à ajuda do FBI em várias ocasiões, pois ele não queria que eles assumissem seu caso e, em vez disso, usou um artista local com quem já estava familiarizado, em vez de incluir os perfis do FBI. Eu acho que é também por isso que ele cometeu o erro muito grave de conduzir a primeira sessão de hipnose com Justin Smart ele mesmo, algo que deveria ter sido confiado a um terceiro profissional. O fato dele ter feito isso primeiro significa que poderia ter plantado qualquer informação na cabeça de Justin, seja intencionalmente ou não. Eu argumentaria, na verdade, que o uso da hipnose em si foi um erro, pois não é uma evidência admissível em tribunal devido à facilidade de plantar ideias na cabeça do sujeito. E isso explica porque a investigação foi uma bagunça. Alguém que não queria abrir mão do controle de nenhum aspecto, inevitavelmente se tornaria sobrecarregado por sua enorme empreitada e pressão pública. Infelizmente, todos esses erros. Acredito que todos esses erros permitiram que um assassino, ainda não identificado, escapasse. Entrei em contato com o departamento do xerife do condado de Plumas para pedir informações sobre o caso e, apesar de receptivos e de me informarem que investigariam para mim, não me retornaram até o momento da produção, então eu não pude incluir nenhuma informação nova ou atualizações, porque eles simplesmente não me retornaram. Há muitas teorias da conspiração sobre este caso e algumas delas são bastante convincentes, e algumas delas, você sabe, elas são sedutoras, elas meio que te atraem, mas eu acho que a resposta mais simples é a melhor. A polícia estragou a investigação e o assassino conseguiu evitar a detecção. Como resultado, talvez algum dia teremos uma resposta para este caso. Mas por enquanto, tudo o que podemos fazer é realmente debater. Gostaria de agradecer rapidamente a Nicole Ryan, que me ajudou com a pesquisa sobre este caso e trabalhou extremamente duro para reunir informações para mim. Obrigado, Nicole. O que você acredita que aconteceu no Resort Cad? Comente abaixo. Lerei e responderei todos os comentários nas primeiras 24 horas, como sempre. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.